convido a igreja que abram suas Bíblias, 2 Timóteo 2, de 20 e 21. Segunda Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. A palavra diz assim: Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? O Gabriel já orou, né? Para que Deus esteja abençoando a mensagem. Então, nós vamos crer que o Senhor está nos conduzindo nesta mensagem e nos usando como boca, né, dele, para que estejamos falando sobre a sua palavra. Esse texto fala assim: numa grande casa. Obviamente, esta grande casa está se referindo à igreja do Senhor, né? Então, não é a igreja num contexto geral. Então, sempre quando eu citar esse nome, igreja, entenda que não é a igreja local, é a igreja num contexto geral. Amém? Porque esse texto ele se refere, obviamente, à igreja do Senhor. E para constatar isso, eu gostaria de que vocês lessem comigo Isaías 64, verso 8. Isaías 64, o verso 8, diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém? Então, aqui, o texto mostra claramente que nós, no contexto geral, nós somos, né, o barro, e o Senhor, o nosso oleiro, e todos nós, obras das mãos do Senhor. E dentro desse contexto de vaso, eu gostaria de trazer três metodologias, três metáforas, três analogias, né, de um vaso que ele pode desonrar ao Senhor, né? E esse primeiro contexto, né, eu queria falar sobre o vaso na condição dele trincado, né? Um vaso, quando ele está trincado, tudo que você coloca dentro dele, o que vai acontecer? Vai vazar. Ele não vai reter os líquidos que ali são colocados dentro desse vaso. Amém? E, consequentemente, tudo que entra ali dentro vai sair. Fazendo uma analogia dentro desse contexto, há muitas pessoas dentro da igreja também, e agora eu estou, como disse, numa igreja, num contexto geral, vive nessa condição, que recebe a palavra de Deus, mas ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não avança, porque tudo que entra é como um vaso rachado, um vaso quebrado, um vaso furado, um vaso trincado. E dentro desse contexto, a pessoa fica anos e anos, e ela não se desenvolve. E lá em Hebreus 5:12, o próprio autor ali ilustra bem essa situação, né? Até gostaria de ler Hebreus 5:12, né, com os irmãos. Que diz assim a palavra do Senhor: Pois com efeito, quando devias ser mestres,
atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Então o autor está falando justamente sobre essa questão das pessoas que vivem dentro das igrejas, sendo alimentada constantemente, mas esse alimento não faz efeito na sua vida, porque é como um vaso rachado, um vaso trincado, que ele enche de líquido, mas se esvazia, e nada fica no seu coração. A palavra de Deus fala que nós temos que guardar no coração a palavra, para que nós não pequemos contra Deus. E quando eu digo aqui que a gente não cresce, não é no sentido só de trabalhar na igreja, é na própria vida secular. Muitas pessoas vivem dentro das igrejas tempos e tempos e não conseguem reorganizar a sua vida. Não consegue reorganizar a sua vida financeira, não consegue reorganizar a sua vida familiar, não consegue reorganizar a sua vida sentimental, e a palavra dá base para tudo isso. A palavra dá ensinamentos para todo esse segmento, porque a palavra nos ensina em todas as coisas. Então, nós precisamos observar e tomar cuidado, para que nós não sejamos um vaso trincado, que vamos sempre estar digerindo, mas nunca vai estar dentro de nós, esse conteúdo, nunca vai estar fazendo efeito. Então essa é a ilustração de um vaso trincado, que recebe e recebe alimento, mas sempre vai estar vazio, porque nada para dentro de si. Uma pessoa que não aprende, não se evolui, não anda em nada. E nós precisamos evoluir lá fora, nós precisamos evoluir na igreja. É claro que dentro da igreja, às vezes existe a questão do dom, tem muitas situações que precisa de dons, e Deus prepara cada um para certas coisas, uns para tocar, outros para cantar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para orar, interceder, né? Outros para elaborar trabalhos, projetos, planos, obra, enfim. Deus usa cada um de uma forma diferente, porque o corpo é para isso. O corpo de Cristo, no contexto geral, é para isso. Deus usa cada um em devidos lugares, e todos juntos, né, têm o mesmo objetivo. Esse objetivo qual é? Glorificar a Deus. Amém? O nosso caminho é sempre visar a glória de Cristo. E com isso a gente cresce. É por isso que é necessário que a igreja, ela viva em comunhão. É por isso que é necessário o ajuntamento da igreja. Muitos acham que você pode ser crente sozinho. A Bíblia não dá base para isso. A Bíblia sempre mostra que nós precisamos estar em comunhão com o corpo, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, porque nós precisamos ter essa comunhão, e cada um fazendo aquilo que Deus determina, para que todos juntos façam a obra do Senhor. Amém? Por isso que a Bíblia fala, não deixai-vos de congregar, como é costumes de alguns. Né? Então precisamos sempre ter essa consciência de que a igreja é importante. É importante para nós crescermos. É importante para nós evoluirmos, não só recebendo conteúdo, mas também praticando, usando aquilo que recebemos
para que façamos a obra do Senhor. De alguma maneira, Deus vai te usar. De alguma maneira, Deus quer te usar. Então, não seja um vaso trincado, que só recebe conteúdos, mas esse conteúdo sempre se esvai e nunca fica dentro do seu coração, e nunca fica dentro de você, nunca te traz crescimento. Mas muitos, a igreja do Senhor está cheia de pessoas assim. Não é por isso que o autor disse, né? Que muitos, já decorrido o tempo de estar comendo uma feijoada, né, vamos dizer assim, ainda é preciso estar tomando leitinho. É comparado com uma criança, um bebê, um menino que não cresce, né? Sabe aquela criança que você precisa ficar dando leitinho o tempo todo? Porque se você der uma comida mais sólida, vai bater no estômago e vai voltar. É dessa maneira que o autor comparou muitos crentes. E nós precisamos crescer dentro disso. Um vaso trincado não pode reter água. Assim, uma fé trincada não pode sustentar uma vida espiritual abundante. Amém, irmãos? Uma fé trincada, ela não pode, né, estar preparada para a obra do Senhor. Porque ela vai sempre, na hora principal, ela vai se acovardar. Porque dentro dela não tem aqui a solidez essencial para que ela seja um vaso de honra nas mãos do oleiro. Mas o bom disso, irmãos, é que Deus pode restaurar. Amém? Não importa como esteja a condição desse vaso, Deus pode tapar essas brechas, Deus pode fechar esses buracos, e Deus pode fazer de todos nós um vaso de honra. Amém? E é por isso que a palavra diz que Deus nos quebra e nos faz de novo. Se for necessário, Ele nos quebra e nos faz de novo, né? Então nós precisamos estar sempre preparado para que, se for necessário, ser quebrado. Mas nós precisamos sempre ter essa disposição de estar nas mãos do Senhor, para que Ele nos use de acordo com o seu querer e a sua vontade. Lá no Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. E Deus de toda a graça, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Lá em 1 Pedro 5, 10. Então, essa é a graça do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que se nós tiver algum trincado, que Deus possa estar nos consertando, para que o conteúdo do Senhor, os ensinamentos do Senhor, fique guardado em nós, para que nós saibamos usar no nosso dia a dia, tanto na nossa vida circular, porque Deus, Ele não está preocupado só com a questão do contexto da igreja em si, eu digo no contexto de pregar, de cantar, de louvar, mas Deus se preocupa com a nossa vida num contexto geral. Ele não quer o filho dele passando por escândalo. Por exemplo, vivendo uma vida que desonra ao Senhor na questão de finanças. Pessoas que devem para todo mundo, pessoas que não se organizam. Sim, a gente passa por dificuldades, sim, passa por situações complicadas, mas Deus nos dá sabedoria para lidar com isso. Nós precisamos saber lidar. Tem pessoas que se descontrolam em cartão de crédito, compra aquilo que não é necessário, compra aquilo que não é essencial. Talvez até é necessário, mas não é essencial.
E nesse contexto, a gente vai se descontrolando, cada vez mais. Quantas pessoas hoje vivem em função de outras? Às vezes eu não preciso de algo, mas o outro tem, eu também quero. E dentro desse contexto a gente vai se desalinhando a nossa vida. Às vezes nós podemos ter uma coisa mais simples, mas como nós olhamos os outros que que o dele é melhor, é mais top, eu também quero. E aí a gente acaba se descontrolando, porque a minha condição financeira é diferente da do outro. Então nós precisamos saber controlar todas essas coisas e olhar para tudo isso, para saber ter uma vida regrada em todos os sentidos. Eu estou falando aqui da questão financeira, mas em todas as áreas. Então que nós possamos ter a sabedoria de Deus para lidar em todas essa situação. Mas tem uma situação também que é do vaso quebrado, que é uma situação ainda um pouco pior. E eu queria usar o texto lá de Salmos 31:12 para ilustrar essa questão, né? Salmos 31:12. Que diz assim: estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. A condição aqui do salmista, né, era uma condição espiritualmente quebrada, né? Situação de morte, morto, um vaso quebrado. Irmãos, você sabe que um vaso quebrado, o perigo que ele traz tanto para você quanto para os outros. Porque um vaso quebrado, ele fica cheio de estilhaço, né? E aquele estilhaço, ele vira uma navalha, muitas vezes, né? Se você pegar uma louça, né, algo assim, cerâmica, e ele se estilhaçar, ele vira uma navalha. Imagina, nesse contexto, uma pessoa assim, que você não pode nem chegar perto, porque ela pode te machucar. Ela está numa situação quebrada, espiritualmente quebrada. Muitos também, dentro das igrejas, estão nessa condição, dentro da igreja do Senhor. Às vezes são pessoas amargas, pessoas que têm uma língua afiada, pessoas que não têm uma boa palavra, que não têm um bom conselho. Às vezes pessoas que estão sempre armada, sabe aquelas pessoas que estão sempre armadas? Hoje eu não quero papo, né? Aí se alguém chega perto e fala alguma coisa, já toma logo uma bordoada. Mas nós, como cristão, não somos assim. Assim é um vaso quebrado, é um vaso estilhaçado, que ele não tem conteúdo nenhum. E ainda ele está preparado para cortar ou para machucar alguém. Então assim, tem muitos também dentro da igreja do Senhor, né? E isso é um perigo. O vaso quebrado simboliza uma vida devastada e sem propósito. Davi se sentiu abandonado e quebrantado, comparando-se a um vaso quebrado. Sentimento de desespero e inutilidade pode nos cometer quando nos afastamos de Deus. Então assim é uma vida de uma pessoa que está longe do contexto do Senhor. Ele fica quebrado. Mas sabe o que é bom de tudo isso? É que Deus também restaura. Amém? É que Deus pode pegar esse vaso quebrado e fazer de novo. E fazer um vaso novinho. Que Deus faça de nós sempre um vaso novo, para que nós possamos ser pessoas dócil, preparadas sempre para a obra do Senhor. E que Deus possa nos usar em todos os sentidos na nossa vida.
e que nós tenhamos realmente, possamos estar sempre cheios das maravilhas de Deus, cheios dos ensinamentos do Senhor, porque assim nós vamos ser pessoas realmente usadas por Ele a todo o momento. Amém? Deus é especialista em restaurar vasos quebrados, como o vaso que Ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Lá em Jeremias 18, 4, ilustra muito bem isso, né? Que o vaso que Deus fez novamente, né? Enviou a me restaurar os contritos de coração. Isaías 61, 1. A cura vem por meio da entrega total a Deus, permitindo que Ele nos refaça segundo a sua vontade. Amém? Então, quando Deus nos restaura, Ele nos usa e nos envia para restaurar os contritos, né, de coração. E que Deus use você também nessa maravilhosa obra, né, para que você seja sempre uma pessoa, um vaso de bênção nas mãos do Senhor, um vaso de honra para o Senhor. Tem uma terceira situação do vaso, e para isso eu gostaria de usar o texto que está lá em Números 19, 15. Números 19, 15, que diz assim: também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Então, aqui está falando num contexto de um vaso que ele está cheio, porém ele está exposto às impurezas. Nós trazemos essa ilustração para a vida daqueles que até têm conteúdo, mas ao mesmo tempo, ele também se enche das impurezas do mundo, do pecado. Então, ele se torna um vaso contaminado. E um vaso contaminado não agrada o Senhor. Dentro da igreja de Deus, também tem muitas pessoas assim, que está cheio de conteúdo do Senhor, e até prega, até ora, até canta, até louva, mas, porém, está contaminado, e precisa ser limpo, precisa ser purificado. O vaso contaminado, ele é imundo, ele não agrada a Deus, ele desonra o Senhor. Mas, para isso também, nós temos a solução, né? A Bíblia diz que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Amém? A impureza impede nossa comunhão com Deus e afeta nosso testemunho. A sujeira espiritual nos afasta da santidade que Deus requer de nós, né? Mas, lá em João, 1 João 1,7 diz: o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quando nós nos entregamos de verdade para o Senhor, Ele nos purifica de todo o pecado, hein? E nós nos tornamos um vaso de honra, um vaso purificado, um vaso limpo. Amém, irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, né? Então, é dentro desse contexto que nós precisamos sempre viver. Se cair sujeira dentro de nós, e nós estivermos contaminados, precisamos nos preocupar em se purificar. Porque um vaso sujo, um vaso contaminado, não agrada ao Senhor. Que nós sejamos vasos de honra,
Que nós sejamos, irmãos, um vaso bem vedado, que nós sejamos um vaso bem limpo e que nós sejamos um vaso tampado. Que o Senhor nos refaça, que o Senhor nos limpe e que o Senhor coloque uma tampa em nós, bem fechadinha, para que em nós não entre a impureza, para que nós sejamos sempre limpos para o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, irmãos? Embora possamos nos encontrar trincados, quebrados ou sujos, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar. Amém? Vamos viver como vasos de honra para a glória de Deus. Que dentro desta casa, essa casa do Senhor, essa casa de Deus, que eu e você sejamos sempre vasos de honra para o Senhor. E para isso, nós precisamos estar sempre cheios da tua graça, sempre cheios do teu conhecimento, dos teus ensinamentos, porque assim, só assim, nós vamos saber lidar com a nossa vida no nosso dia a dia. Só assim nós vamos saber tomar as direções certas, andar nos caminhos retos, pautar os nossos passos na luz que é Jesus. Amém? E assim que Deus nos abençoe e que nos ajude. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por sempre estar nos dando a oportunidade de observar dentro de nós como que nós estamos. E se nós estivermos algo, Pai, que esteja manchando dentro de nós, que o Senhor nos limpe e nos purifique, Senhor, e nos prepara sempre para uma condição de vida melhor dentro dos planos do Senhor. E que nós estejamos sempre à disposição de estar cumprindo a tua palavra e o teu querer, e que saibamos honrar o Senhor dentro do teu propósito, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor.